E diz, irmãos, Romanos capítulo 8, verso 13. Quem pode ler, por favor? Amém. Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre a mortificação do pecado para vencer o pecado e a tentação, baseado no livro do pastor John Owen, um pastor puritano do século XVII. E esse capítulo que ele vai tratar, que ele vai desenvolver agora no capítulo 4 do livro, ele vai procurar desenvolver a seguinte tese. Ele diz assim, que a vida, o vigor e o conforto da nossa vida espiritual dependem muito da nossa mortificação. Tá? Então, a vida, o vigor e o conforto da vida espiritual dependem da mortificação. Certo? Então, o objetivo nesse capítulo é mostrar a relação entre a mortificação do pecado e a nossa paz, o nosso vigor, o nosso conforto. Então, o crente que não tem um conforto espiritual, ele não tem paz na sua consciência, ele não tem vigor espiritual na caminhada cristã, é um crente que não mortifica o seu pecado. Então, ele também explica que não significa que sempre que você mortificar o pecado, você vai conseguir ter paz. Nem todo mundo, tem algumas pessoas que não conseguem ter essa paz. Porque a paz não vem da mortificação. Mas sem a mortificação, não existe paz de consciência. Tá? Então, o John Owen, irmãos, ele vai começar a discussão dele com uma observação bem interessante. Tá? Ele diz que, na verdade, existem duas perguntas que a gente tem que fazer, e só essas duas perguntas é que interessam para a nossa caminhada cristã. Ele diz o seguinte, tá? Presta atenção, ele fala assim, se qualquer um de nós fosse seriamente questionado sobre o que nos aflige, teríamos de enquadrar a resposta em uma dessas duas categorias. Ou nos falta força, ou poder, ou vigor na nossa vida de obediência, no nosso caminhar com Deus, ou nos falta paz, conforto e a consolação nisso. Qualquer coisa que possa acontecer a um crente que não pertence a uma dessas duas categorias, não merece ser mencionada nos dias das nossas queixas. Então ele está dizendo que o que interessa na vida cristã é exatamente o poder, a força, o vigor da vida cristã na nossa caminhada com Deus. Ou a paz, o conforto e a consolação da nossa caminhada com Deus. Esse deve ser o nosso grande interesse na caminhada cristã. Se você está bem com Deus e se você está firme na caminhada. Tá? Então, o que significa isso, irmãos? Hoje, muitos de nós, a gente vive no contexto da cidade, né? E a gente interpreta mal os desejos que a gente tem, desejos legítimos que a gente possui. A gente sente o nosso coração desejoso por alguma coisa e a gente interpreta isso como um sinal de alguma necessidade, ou seja, de que a necessidade de alguma posse, de algum privilégio, a gente deseja alguma coisa, está faltando alguma coisa. Essas coisas que a gente precisa, que a gente deseja, nunca vão trazer cura para a nossa alma. Então o nosso coração ele tem um vácuo, um vazio, e a gente tem que preencher esse buraco. E o nosso raciocínio é, se eu preencher esse buraco, eu vou ter paz na vida. A gente vai ter poder espiritual se eu conseguir preencher esse vazio. Mas para o crente que reconhece o que Owen está falando aqui, preciso entender que a experiência de poder, de vigor genuína, de conforto, depende, na verdade, da constante mortificação do pecado. Tá? Como é que isso acontece? O primeiro ponto que ele vai tratar aqui é um capítulo bem curto. E a primeira parte desse capítulo ele diz o seguinte: a mortificação ela é fundamental para trazer paz para a nossa consciência e conforto para a nossa caminhada.
Mas não significa que sempre que você mortificar o seu pecado, você vai ter paz e vigor na sua caminhada. Por quê? Porque o poder, a paz, o vigor, a consolação, não vem essencialmente da mortificação, da luta contra o pecado. Porque, na verdade, ela vem da adoção e da justificação pela fé. Então ele está dizendo o seguinte, irmão, a mortificação do pecado não é o que vai trazer essencialmente a paz para o nosso coração. Porque o que traz a paz para a nossa alma é a justificação pela fé. E a verdade é que eu fui adotado como filho. Mas sem a mortificação, não há paz. Esse é o raciocínio de hoje. Não significa que sempre que você lutar contra o pecado, você vai ter paz. Mas sem matar o pecado, você não terá paz. A paz, ela vem de outra coisa, de outro fundamento. Então, é interessante, né? Ele diz que não é assim que funciona o relacionamento entre o poder espiritual, a paz e a mortificação do pecado. A paz é de Deus. E Ele concede como Ele quiser. Não existe uma relação de mortificação e paz necessariamente. Como se a mortificação automaticamente trouxesse paz. Porque a paz vem de Deus e não da mortificação do pecado. Isso é muito importante porque talvez você pense assim, eu tenho um vício, eu tenho um problema que eu fico sempre caindo, sempre praticando aquilo que prejudica a minha alma. Então, se eu finalmente matar esse problema, eu terei paz. Mas isso não é uma relação necessária de matar o meu problema e ter paz. Porque a minha paz não vem da mortificação do pecado. Ela vem de Deus. Senão eu vou transformar a minha paz em obras, né? Eu vou depender sempre da minha obra para ter paz. Mas aí um detalhe. Mas, sem matar o pecado, eu não terei paz. Vocês compreenderam o raciocínio dele? Então ele cita um exemplo de Emã, no Salmo 88. Abra o Salmo 88, por favor, irmão. Salmo 88. É o salmo mais triste do Saltério, né? O único salmo que não tem nenhum versículo feliz. Salmo 88. Salmo de Emã. Não só. Esse salmo de lamento aí, a história muito triste de Emã, mostra isso. Um crente fiel que mortificava o seu pecado, mas não tinha paz. Emã perdeu amigos próximos, perdeu entes queridos. Veja aí, alguém leia, por favor, o verso 8 e o verso 18. Vejam só, ele perdeu amigos, companheiros, entes queridos, né? E ele está atribuindo isso a Deus. Ele diz que a vida dele se aproximou da sepultura, né? Ele se aproximou da morte, preste a ir para a terra do esquecimento. Na angústia profunda dele, Emã diz que ele clamou ao Senhor dia e noite, no versículo 1. Todos os dias, pela manhã, mas sentiu que Deus havia rejeitado e escondido o rosto. Mas esse texto, esse salmo, ele rasga a alma, né? Veja só o verso 1. Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. O verso 9. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. O verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. O verso 14, ele diz:
Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Então, ele conheceu o sofrimento desde a juventude dele. Ele chamava as trevas de amigo próximo. Desde o verso 15 ele diz: ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Salmo terrível, né, irmão? Irmã passou por essa aflição e o salmo não tem um versículo de esperança. Então, irmã, o ponto do salmo não é o castigo de irmã, mas o fato dele se manter firme. Ele manteve um caminho fiel de mortificação do pecado. Ele não se entregou ao pecado. Ele não se entregou à murmuração. Mas ele não experimentou paz. Ele não tinha paz. E provavelmente ele morreu, talvez sem experimentar essa paz da alma, né? Mas ele morreu diante do Senhor. Grande diante do Senhor. Mas considerado maldito pelos seus amigos. Esse era Emã. Isso mostra pra gente que é Deus quem dá paz. Porque todo lamento ele atribui a Deus. Ele diz assim: tu tiraste de mim. Tu tiraste de mim. É Deus quem dá a paz. A irmã fala isso. Né? Em Isaías 57, verso 8 a 19, irmãos, o profeta diz assim: tenho visto os seus caminhos e sararei. E também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto do Senhor. Eu os sararei. Então é Deus quem dá a paz. É Deus quem tira a paz. Então, experimentar a paz, irmãos, é um dom de Deus, certo? Essa está na essência do argumento de hoje. Ele não está dizendo que Deus ele é caprichoso, né? Porque ele é infiel às promessas. Ah, Deus não vai me consolar, eu mereço ser consolado, Deus disse que ia me consolar. João 14, 27, Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não a dou como o mundo a dá. O que ele afirma aqui, irmãos, é que Deus ele é soberano quando ele concede a sua paz. E a mortificação, ela não é um sistema fechado para a gente conseguir o que a gente quer. Então, eu vou tirar todo mal, tudo aquilo que está me fazendo mal, e eu vou encontrar paz. Não é necessariamente assim. Porque a irmã não provou dessa paz. Então, Owen diz assim: o uso dos meios para obter paz é nosso. Mas a concessão da paz é de Deus. Então você deve usar tudo que Deus ordena para que você encontre paz nele. Ou seja, mortificando o pecado. Mas é Deus que vai conceder a paz. Não é você que está conquistando a paz. É Deus quem vai conceder a paz. Então, irmãos, a mortificação, ela não é a causa da minha paz. A causa imediata da minha paz, do meu vigor, né? Da minha consolação. Eu parei de fazer isso aqui de errado, agora eu terei paz. Mas a paz, ela é fruto fundamental, essencial da adoção e da justificação. Quando o Espírito aplica a justificação e a adoção na alma. Por exemplo, Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele vem na consciência aflita e ele fala a consciência dizendo para a consciência, com a consciência, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aí a minha alma ora, né? Pai, Abba, Pai. E eu sou convencido de quem eu sou. Em Cristo Jesus. Isso me traz paz. É o Espírito Santo que traz essa paz. Quando em Romanos capítulo 5 é dito que o Espírito derrama o amor de Deus no meu coração. É isso que me traz a paz. Não a mortificação do pecado. Mas, embora a mortificação ela não force Deus a dar paz, e ela não seja a causa imediata da minha paz, não é eu que conquisto a paz pela mortificação, o nosso poder, a paz, a consolação, o vigor da vida cristã depende da mortificação. Ou seja, Deus ele não permite que eu tenha paz
sem que o meu pecado seja mortificado. Não é a mortificação que me traz a paz, mas eu não encontro paz e vigor e poder na vida cristã quando eu estou no pecado. Quando eu encontro paz no pecado, essa paz é maldita. Essa paz é maligna. Então ele diz que a mortificação, ainda que não traga imediatamente a paz, ela é uma causa sem a qual não haverá paz. Sem a mortificação, eu nunca vou ter vigor na vida cristã. A minha vida nunca vai ser saudável sem a mortificação. Então a mortificação é o meio designado por Deus, sem o qual não haverá paz. Certo, irmãos? Todo esse cuidado de hoje é para que a gente não atribua qualquer conquista espiritual às nossas mãos. Porque eu venci esse pecado, porque eu larguei esse pecado, agora eu sou um crente melhor, porque eu conquistei. E não é assim que funciona. Então, todo pecado não mortificado, ele faz duas coisas. Presta atenção agora, esse é o ponto central do capítulo. Duas coisas acontecem quando há um pecado na minha vida que não foi mortificado. Primeiro, esse pecado enfraquece a minha alma e tira o vigor da minha caminhada. E segundo, esse pecado escurece a minha alma e me priva do conforto e da paz. Então ele me enfraquece e ele escurece a minha alma. Tá? Vejam três maneiras aqui, a gente resumiu aqui de Owen, em que a minha alma é enfraquecida. Quando eu não mato aquele pecado que permanece na minha vida, que habita. Primeira maneira que o pecado enfraquece o meu coração. Ele distrai os meus afetos, que deveriam estar em Deus. Então, o pecado, ele toma o lugar do amor de Deus em mim. Os meus afetos são conduzidos para outra coisa. Quais são os principais afetos? Ou diz assim, o temor, o desejo e a esperança, que deveriam estar em Deus, e eles agora ficam presos ao pecado. O meu temor, a minha reverência, a minha submissão, o meu tremor, o meu desejo, a minha vontade e a minha esperança são dominados pelo pecado. Então, os principais afetos da minha alma são enclausurados pelo pecado. Aí nas palavras de Owen, irmãos, ele diz assim, o pecado desvia o coração da disposição espiritual indispensável àquela comunhão vigorosa com Deus. Apodera-se das afeições, fazendo com que amem e desejem o pecado, expulsando o amor do Pai, de maneira que a alma não pode dizer reta e verdadeiramente a Deus, tu és a minha porção. Porque ela ama outra coisa mais do que a Deus. Isso é o que o pecado faz quando ele enfraquece a alma. Outra maneira do pecado enfraquecer a alma é que ele enche os pensamentos com formas de satisfazer os pensamentos, distraindo a mente de Deus. Então eu fico satisfazendo, distraindo a minha imaginação, os meus pensamentos, com coisas que não me levam para Deus. Tá? Então, geralmente, coisas que envolvem a imaginação, né? Filme, música, conversações, né? Conversas. Então, coisas que me distraem de Deus. Eu encho a minha mente dessas coisas e isso enfraquece a minha alma. E nas palavras de Owen, ele diz assim, os pensamentos são os grandes provedores da alma. Escute isso. Isso é extraordinário. Os puritanos, eles tinham uma visão muito elevada da imaginação. Eu li um artigo um tempo desse sobre John Bunyan. Você lembra de John Bunyan que escreveu O Peregrino? Aí esse artigo é baseado em como Bunyan ele valorizava a imaginação para alimentar a alma. Né? Então a imaginação, os pensamentos, eles são os grandes provedores da alma. O Owen diz. Se o pecado permanecer não mortificado, eles estarão sempre provendo a carne. E a terceira forma, irmãos, maneira do pecado enfraquecer a alma, é que ele impede o dever, enfraquecendo a vontade de fazer a vontade de Deus. Então eu sou impedido de cumprir a vontade de Deus porque o pecado impede o dever. A energia
desviada para coisas terrenas. Então eu redireciono meu vigor, a minha energia para outras coisas. Na prática, o dever da alma, espiritual da alma, é a oração. Então, eu invisto muita energia, muitas outras coisas, tenho muitas prioridades. São coisas legítimas, são coisas importantes para a minha vida, mas eu nunca tenho energia para orar. E não só isso, tá? O pecado também escurece a alma. Ele enfraquece a alma e ele escurece a alma. Ele é como uma nuvem espessa que impede a luz do amor e do favor de Deus e tira o senso da adoção. Como é que o pecado enfraquece, escurece a alma? O pecado ele vem como uma nuvem espessa e faz com que eu não consiga olhar para Deus. Então, qual é o efeito disso? Eu perco o senso de quem eu sou em Cristo Jesus, de que eu sou adotado, de que eu sou filho de Deus. Então eu perco o senso de que eu sou filho de Deus. E isso enfraquece a minha alma. Você imagina que você está ali parado, você é um funcionário de uma empresa e alguém vem e diz para você, rapaz, por que você não está consertando aquilo ali? Aí você diz, não, eu não sabia que era a minha função. Então quando a gente perde a noção de quem a gente não sabe como viver, o que fazer. O pecado, ele traz essa escuridão sobre a nossa identidade. Especialmente assim, qualquer pensamento de consolação fica disperso. E eu não encontro consolo nunca, porque eu esqueci quem eu sou. E eu me pergunto, será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? Será que eu fui salvo? Isso é o que o pecado faz. Então, mortificar e matar continuamente o pecado, irmãos, é o que a gente deve fazer. Só abre espaço para que a paz, o poder e a semelhança com Jesus cresçam na nossa vida. E aí Owen, ele faz uma analogia aqui com o jardim. Se as ervas daninhas não forem arrancadas, a planta enfraquece. Mas quando o solo é limpo, quando ele é cuidado, então a planta floresce. As palavras de Owen, ele diz assim, a mortificação poda todas as graças de Deus e abre espaço no nosso coração para que elas cresçam. A vida e o vigor do nosso viver espiritual consistem no vicejar e no florescer das plantas da graça no nosso coração. Mas a semelhança de um jardim, se alguma especiaria preciosa for plantada sem que o terreno tenha sido capinado, as ervas daninhas crescerão em torno dela. Mesmo que sobreviva, resultará uma planta débil, mirrada e inútil. Então Deus planta uma graça no meu jardim. Ele coloca uma graça. Parece algo bom na minha vida. Vamos dizer, um dom especial, né? um desejo para orar mais. Um tempo para ler mais a Bíblia. Uma pessoa preciosa me ajuda. Qualquer graça. Aquilo é precioso. Mas se eu não podar o pecado, as ervas daninhas, aquelas ervas vão sugar a energia dessa graça. Então as pessoas que negligenciam a mortificação, que não matam seus pecados todos os dias, abrem espaço para que os pecados pequenos cresçam, essas pessoas estão prestes a morrer. Aí Owen diz assim, esse coração é como o campo do preguiçoso, tão tomado pelas ervas daninhas que é quase impossível enxergar o bom cereal. Alguém assim talvez procure a fé, procure o amor, o zelo, mas não acha quase nada deles. Embora descubra que essas graças ainda vivem, ainda são sinceras, elas estão debilitadas. Tão embaraçadas pelas concupiscências que não servem para quase nada. Então ele descobre que existe ainda um desejo ali fraco no coração dele. Ele não sabe como desenvolver aquele desejo. Ele diz, tem que mortificar, tem que capinar o jardim. A paz, irmãos, ela vem como resultado da mortificação sincera dessas paixões da carne. É essa sinceridade na prática da mortificação que mostra o coração verdadeiramente piedoso. A mortificação, ela é uma prática que identifica um coração sincero. Aí é maravilhoso o que Owen diz.
Porque eu ia só vou citar nas palavras dele aqui. Como não há prova de sinceridade onde não há mortificação, presta atenção, não existe prova de sinceridade onde não há mortificação, ou seja, a pessoa que não mortifica o pecado, ela não é sincera na caminhada dela, ela não está sendo sincera. Então imagina aquela pessoa que diz, eu não sei porque que eu vivo desse jeito. Não, você sabe, você não está mortificando o pecado. Aí diz assim, também nada conheço, senão a mortificação, que seja em si mesmo prova da sinceridade. Alicerce não pequeno da nossa paz. Um alicerce não pequeno da nossa paz é a mortificação. Porque ali termina assim o capítulo. Mortificação é a enérgica oposição da alma ao eu, no qual a sinceridade mais se evidencia. A mortificação é a enérgica oposição da alma ao eu, ao ego, à carne, onde a sinceridade mais se evidencia. A pessoa mais verdadeira, a pessoa que mais deseja conhecer a Deus, ela evidencia essa sinceridade na mortificação do pecado, na luta contra o pecado. Isso é, irmãos, a nossa caminhada. É assim que Owen termina essa primeira parte do livro dele. Resumindo, a vida, o vigor e o conforto da vida espiritual dependem muito da mortificação do pecado. Ela não é a única causa da mortificação da vida, mas é o meio ordenado por Deus. Todo pecado que não é mortificado enfraquece e escurece a alma. Mas quando a gente mortifica o pecado, a gente abre espaço para receber e desfrutar o poder, o vigor, o conforto e a paz que vem do Espírito de Deus. Certo? Então, a gente tem muitas respostas aí do porquê a minha vida não floresce, né? Do porquê a minha caminhada não progride, do porquê eu sou sempre tão fraco para lutar contra certas manias, né? Certos pensamentos, certos desejos, certas práticas. Eu preciso mortificar a minha carne. Tá? Bem, irmãos, esse é o último capítulo dessa parte, esse estudo tão precioso, né? Tão precioso. Você lê, parece que ele está falando de mim ali, né? Eu fico lendo, parece uma biografia. Parece que só falta citar o meu nome. É impressionante. Ele conhece o coração de um jeito extraordinário. Certo? Então vamos cantar mais um hino. Vamos orar primeiro, depois a gente vai cantar o hino 39. Oremos.